Oi, eu continuo preso aqui na casa do Yuri. O Murilo também tinha 2 lasanhas no congelador, elas já acabaram. O Murilo eu vi num canto comendo alguma coisa, eu suspeito que ele está guardando comida escondida. E enquanto a gente resolve esse problema, eu vou falar desse livrinho hoje, com a esperança de que o Yuri volte em algum momento. O livro de hoje é sobre o teatro de marionetes, do Heinrich von Kleist, um livro que é muito curtinho e que vocês conseguem ler, tá? Então, para quem tem preguiça e fala que eu tenho uma vida muito difícil, aí coloca culpa em tudo quanto é coisa, fala que a pandemia está desanimando, e às vezes é verdade, eu sei, a gente tá difícil aí. Esse livro aqui dá conta de você cumprir com a sua meta de leituras. Sobre o teatro de marionetes tem esse título estranho mesmo, sobre o teatro de marionetes, parece um tratado, não é? Às vezes jurídico, alguma coisa assim. Ele é, na verdade, um texto difícil da gente definir, se ele é um conto, se ele é uma novelinha, se ele é um relato, se ele é qualquer coisa, e isso é uma característica do Heinrich von Kleist. Outro autor alemão, que o pessoal tinha comentado que queria, então agora toma, Overdose de Alemães, que nasceu em 1777, morre de uma forma fantástica, que é ele comete suicídio com a amiga, com a companheira dele. Especula-se quais os motivos, porque ela teria tuberculose e ia morrer de qualquer forma, então eles fazem um pacto, ou se porque ele estava, vamos dizer assim, quebrado, ou nunca não tinha realizado as aspirações literárias dele. De qualquer forma, a vida dele também não foi nenhuma maravilha. Assim. Ele tentou se estabelecer literariamente, nunca teve muito sucesso, muitos dos escritos dele não vingaram, não atingiram o público que poderiam. Ele tinha contato com o pessoal da época, com os românticos e tudo mais. Muitas vezes ele é colocado dentro do grupo dos românticos, mas a verdade é que o Heinrich von Kleist, que escrevia teatro, que escrevia contos ou pequenos relatos, novelinhas, e um romance, que é o Michael Curras, ele na verdade não se enquadra muito bem em nada disso. Então a gente coloca ele próximo, diz que ele tem elementos semelhantes, mas ele escapa o tempo todo. Eu acho que uma das coisas que faz a gente perceber o quão interessante esse cara é que ele era um dos autores favoritos do Kafka. O Kafka adorava. E lendo o Heinrich von Kleist, que vocês vão ler com certeza, vocês perceberão que há elementos muito próximos da escrita do Kafka com a do Kleist. Por quê? E é o que acontece nesse livro aqui. Tudo é narrado de uma forma muito direta, por vezes objetiva, quase sem emoção, quase sem ímpeto. É como se ele estivesse sempre narrando, um dia aconteceu isso, um dia teve lá um cara e tal. Tudo passa muito nesse registro. Essa como que eu vou dizer, uma espécie de ausência de tesão, ou apatia, para dizer mais tecnicamente, pela vida, por tudo, pela narrativa, ela acaba sendo meio usada como uma técnica aqui, para que os elementos que apareçam sejam os mais extremos possíveis, venham todos a ficarem constritos, presos a essa não empolgação. O efeito, como vocês vão perceber na leitura, é maior até do que se ele ficasse alardeando quais paixões devem ser tocadas ou não. A história é bastante simples, tá? O personagem narrador encontra com um amigo dele, que é um bailarino. Ele começa ao passar o inverno de 1801 em M. O Kleist nunca fala os nomes, nunca parece sempre que é uma história verídica. Às vezes ele está narrando coisas de muito tempo atrás e ele
coloca também os nomes só com as iniciais, algo que também faz o Kafka. E esse narrador encontra com esse amigo é um bailarino, é um famoso até, enfim, profissional, e eles começam a conversar sobre um teatro de marionetes que na época era muito famoso. A gente sabe, o Goethe adorava, diz o quanto ele ficou impressionado com isso na representação do Fausto e como ele teria tido a ideia ou inspiração para o Fausto a partir desses teatros de marionete. Que é uma coisa popular, era uma coisa que estava na praça para as crianças, né, para o povo assistir, pagava lá umas moedinhas. E esse cara, que a gente não sabe muita coisa nada, fala, olha, eu encontrei, começa a conversar, e ele fica surpreso quando o bailarino fala para ele, não, eu acho fantástico, e começa a desenvolver toda uma tese, uma conversa até muito específica, tá? Muito técnica, sobre por que ele considera aqueles marionetes fantásticos. E ele explica fisicamente, assim, há toda uma explicação técnica de como o centro gravitacional dos marionetes, que é o ponto onde eles são controlados, permite com que eles façam movimentos de dança, de salto, de giro, que um ser humano não conseguiria fazer, porque nossa alma nem sempre está localizada no nosso centro gravitacional. E isso vai gerando uma surpresa no narrador, que então vai aprofundando essa discussão, perguntando, então, mas o que você acha? E esse bailarino, na conversa deles, vai avançando a tal ponto que ele vai percebendo assim, não, veja, nós poderíamos, ele fala, basta você ler o capítulo 3 do livro de Moisés, do livro de Gênesis, para você entender do que eu estou falando. Nós perdemos, nós decaímos, nós perdemos a graça, perdemos a inocência, e a perda da inocência, o conhecimento da árvore da vida, fez com que nós tivéssemos essa condição agora muito humana de não ter a perfeição dos movimentos, de não ter a perfeição do belo, que aqui é exemplificada através da dança. E aí eles continuam contando histórias. O narrador conta uma história do menino que era um amigo dele, que era muito bonito, e que fala assim, um dia eu estava me banhando com esse menino, que era muito bonito, a gente tinha visto uma estátua do... Quem que era? Não é Narciso tira o espinho, alguma coisa assim, que é uma estátua que era famosa, todo mundo conhecia, e eu reparei e falei para ele, olha, veja, nessa posição que você está, você parece com a estátua. E ele viu e ele tentou, e aí aquilo encheu ele de orgulho, e ele tenta agora emular e fazer de novo aquele mesmo movimento. Só que cada tentativa ele falha, porque aquilo aconteceu espontaneamente, naturalmente, e agora ele falha miseravelmente todas as vezes, mas ele vai se tornando obcecado com isso. E essa história que o narrador conta, e aí o bailarino volta e fala assim, então eu vou te contar mais uma outra história, que ele fala, uma vez eu estava na Rússia, e eu estava praticando esgrima com um príncipe lá, sei lá, um nobre qualquer, e eu ganhava dele todas as vezes, eu estava dando uma sova nele, e ele falou assim, não, então agora eu quero que você conheça o meu mestre. E aí eles me levaram para o lugar onde tinha um urso, e o urso ficou de pé, e ele falou, ataque, tenta pegar. E o urso era o mestre porque todas as vezes que o bailarino avançava e tentava fazer movimentos, o urso com a pata tirava o movimento. E mesmo quando o bailarino fintava ou dançava, o urso não respondia. Num completo instinto, o urso fazia o que o bailarino, o esgrimista, jamais seria capaz de fazer. E aí o conto, essa narrativa, esse relato, essa novelinha, vai para o final dela. Qual que é o interesse aqui maior, talvez? O Kleist não dá nada de mão beijada. Em termos de literatura, já é muito rico de que tem um relato, que é um diálogo, mas que o diálogo, na verdade, é uma espécie de análise
sobre um acontecimento que é os teatros de marionete, e que esse relato então parte para outros relatos e de repente se esvai rápido, foge, acaba, passa muito, muito rápido, mas com um efeito muito potente. Dizem que há pesquisas e tudo mais de que o Kleist teria lido a Crítica da Razão Pura e talvez a Crítica da Razão Prática do Kant, e teria chegado à condição, à consideração, à reflexão de que se é isso mesmo, se nós somos limitados dessa maneira pela nossa razão, pelo nosso conhecimento, então não sobra muita coisa para a gente senão sermos nós mesmos os marionetes ou então deuses. Isso aparece no conto, nesse relato, essa espécie de dicotomia, esse paradoxo. O que é então o ser humano? Sobre o teatro dos marionetes, então de repente vira completamente de ponta cabeça. Não é mais os marionetes, não são os marionetes lá de madeirinha e tudo mais, mas parece que o Kleist está falando sobre nós, seres humanos, e que nós teríamos essa condição metafísica, divina, quase uma punição de sermos isso, ou deuses ou marionetes. Se fôssemos deuses, teríamos realizado coisas de deuses. Como não fizemos, o que sobra é ser marionete. Que nossas paixões pouco têm de interesse aqui, perdemos para um urso, quer dizer, o que há de natural e espontâneo passa muito rapidamente, o que fica é isso, é ser um monte de carne e osso e sangue e pus e o que? Potência de câncer, e é isso, vai morrer, vai definhar, não vai melhorar muito além disso, e não adianta a gente tentar se enganar com o engodo metafísico. Agora, dada a alta animação que é levada por esse livro, eu recomendo fortemente, de verdade, para quem tem interesse em literatura alemã, o Kleist é fantástico, é uma excelente entrada para o Heinrich von Kleist. A edição, e eu posso falar isso com orgulho, a edição tá linda, é das 7 letras, é maravilhoso o trabalho que o pessoal lá fez com o Jorge. A tradução é excelente do Susskind, enfim, fica a dica para vocês, se vocês gostam de literatura alemã, tá aqui, Heinrich von Kleist. Façam todas aquelas coisas que têm que ser feitas, que o Murilo me indicou já que eu tinha que falar. Ele falou que vai me alimentar se eu falar isso. Então, se inscrevam no canal, deem like, comentem, falem o quanto vocês gostaram de literatura alemã depressiva, e se tiver um chaveiro aí, pelo amor de Deus, dá um jeito de tirar a gente daqui, porque não tá rolando. Tá bom? Um abraço. Represent M-I-A-M-I. Drive like a semi. Am I just another brother like a lover like am I? Think not, blink not, to drink. I don't need your drunken recipes for liquor in your case. Love to see double in the two, triple O, dribble all up on it.